chorava nesta madrugada, comoveu meu coração em ver sua face molhada. Você pensa que eu não sofro, também tenho coração. Como um pai que ama um filho, eu te tomo pelas mãos. Eu estou contigo, não temas, filho meu, e nem te assombre, porque sou o seu Deus. Sei que envergonhados e confundidos ficarão todos que se levantarem contra ti perecerão. Causa o teu choro, o seu gemido. Eu conheço as suas obras, sei o quanto tens sofrido. Sou fiel em suas lágrimas, não deixo ficar no chão. Meus amados irmãos, ouvintes, telespectadores do programa porque Vida em Cristo, fala o Diácono Gabriel. Estamos aqui na incumbência de substituir o nosso amado irmão, presbítero irmão Vilmaro Legini, no programa Vidas em Cristo. Deus abençoe a sua vida. O presbítero irmão Vilmaro Legini está em viagem a trabalho, está trabalhando lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então nós estamos aqui já alguns domingos, fazendo o programa no seu lugar, mas falando do amor de Jesus. Então, você que nos acompanha aí, tenha um bom domingo, um ótimo início de semana, que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Eu quero desejar a você todas as sortes de bênçãos para a sua vida. Que Deus venha derramar ricas bênçãos sobre a tua vida. Uma ótima e excelente semana, um bom domingo. Você que está se preparando aí para logo mais almoçar, que Deus venha abençoar a sua vida. Você que nos ouve, nos assiste aí, que está se preparando para logo mais à noite ir ao culto, vá ao culto da família hoje. Lá tem o irmão Aldair está nos comentando aqui, culto do amigo. Na nossa congregação vai ser culto da escola dominical. Não falte, pegue a sua família e vá cultuar ao Senhor. Que Deus venha abençoar o seu domingo, um domingo ensolarado aqui em Foz do Iguaçu, com a temperatura de 24 graus. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Eu gostaria de estar orando por você já nesse início de programa, para que Deus venha abençoar o seu dia. Vamos orar nesse momento. Deus amado, Deus eterno, nós te louvamos, ó Senhor, por esse momento em tua presença. Deus Todo-Poderoso e Santo, venha abençoar a vida dos teus filhos que nos dão a honra da audiência, Pai, que estão nos acompanhando. Deus, alcança eles com a tua misericórdia, com a tua graça. Abençoa eles com o teu milagre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esse programa para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler juntamente com vocês aqui um texto que está lá em João, capítulo número 4, que diz assim, capítulo número 4, versículo 20, versículo 19 a seguir, diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, o Senhor está à procura de você, que venha adorar a Ele em espírito e em verdade. Você adora o nome do Senhor? Ah, mas eu não sou da Assembleia de Deus, Você está adorando ao Senhor, não importa onde você adora. O importante é que você adore Ele em espírito e em verdade. Cristo está à procura desses verdadeiros adoradores, que não se vendem, que não se corrompem, que não se deixam imacular. Eu estava lecionando agora há pouco ali na Igreja Morumbi 1 para os adolescentes, e a lição hoje falava sobre o livro de Esther. E a lição dizia assim que quem é você no palácio? Né? Vocês conhecem a história de Esther. Esther era uma exilada, né? Lá na Pérsia. Os seus pais, provavelmente, a Bíblia não relata isso, mas segundo estudiosos, seus pais provavelmente ou foram mortos na saída do povo judeu para o cativo babilônico no meio da guerra, eles foram mortos, ou foram mortos já no cativo babilônico. E ela foi cativa, dali ela foi para a Pérsia, sendo cativa na Pérsia, e lá ela foi escolhida para ser rainha. E um determinado homem, príncipe do rei Assuero, Amã, pegou e com muito ódio no coração, porque todos adoravam a ele, se prostravam diante dele quando ele passava, mas Mardoqueu, primo de Hadassa ou de Esther, não fazia isso, e ele promove um decreto com a assinatura do rei para matar todo judeu. E o que faz a rainha Esther? Ela pega e convoca um jejum de 3 dias para entrar na presença do seu rei Assuero, para ela anular esse decreto. Então, ela sendo escrava, ela não abandonou a sua identidade cristã. Nós também temos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, sendo escravos, não abandonaram a crença no seu Deus, não se prostraram diante da estátua. Daniel não deixou de orar, orava 3 vezes ao dia, e por causa disso foi jogado na cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, por causa disso foram jogados, aleluia, dentro da fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. E eu quero dizer a você que me ouve aí, por causa desse vento, dessa dificuldade, você está pensando em abandonar, está pensando em tirar sua própria vida, deixar de viver. A dificuldade, as adversidades não é momento e não é para você desistir, é para você aprender a adorar a Deus. Por isso que eu li esse texto aqui de João, que o Pai está à procura daqueles que adoram, em espírito e em verdade. Eu falava para os adolescentes, sejam fiéis ao Senhor aonde vocês foram plantados, na sala de aula, no trabalho, no ponto de ônibus, na vizinhança. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, seja um cristão autêntico. Ah, mas eu não conheço esse Deus ainda. Então se entregue a Ele e venha fazer parte da família celestial. Aleluia, eu não estou pregando aqui placa de igreja, estou pregando aqui o Cristo Salvador, o Cristo Redentor. Jesus respondeu para ela, não importa onde você adora. Vocês não sabem nem o que adoram. Nós adoramos aquele que por meio dele vem a salvação, né? Os judeus, porque os judeus adoravam a Deus Todo-Poderoso, né? E eles adoravam, os samaritanos eram os povos, as 10 tribos que foram para o norte e se miscigenaram, se misturaram e adoravam outros deuses. E aí o que acontece? Jesus vai dizer assim, vocês não sabem nem quem adoram, mas o Pai está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. E aí Jesus faz essa pergunta para você nesta manhã. Quem você está adorando? Quem é que você está
diante de quem você está se prostrando. Muitas vezes nós adoramos, né, o nosso bem-estar, o nosso dinheiro, o nosso emprego, o nosso filho, e assim vai. Mas Cristo está à procura nessa manhã de você que adora Ele em espírito e em verdade. Então, seja um cristão autêntico aonde você está. No trabalho, não tenha vergonha de dizer que é cristão. Na escola, não tenha vergonha de dizer que é cristão. Na faculdade, que tem muitos aí que afrontam a tua fé, seja cristão autêntico. Ah, mas eu estou sendo perseguido. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer assim, se você for perseguido, caluniado, apontado, afrontado, por amor a mim, se sinta feliz, porque aquele que perder a sua vida achará. Né? Se você perder a vida por amor a Cristo, mas irmão, mas aqui não chegou esse extremo, mas você está sendo perseguido, está sendo apontado por amor a Jesus, se sinta feliz por isso, porque você está sendo um cristão autêntico. E eu falei para os adolescentes lá nesta manhã, que só se atira pedra em árvore que tem fruto. Não se atira pedra em árvore que não tem fruto, que não produz fruto, que não dá fruto. Então, você está produzindo frutos, está sendo apedrejado porque está produzindo frutos. Se você não está sendo apedrejado, comece a dar frutos, porque o Senhor chegou diante de uma figueira que não tinha frutos, tinha só folhas bonitas, e o que acontece? Ele amaldiçoou aquela figueira. No outro dia, a figueira estava morta. Né? E nós sabemos muito bem que a figueira, ela dá frutos, caem as folhas delas e os frutos amadurecem. Você vai lá, faz a colheita, e depois ela começa a dar folhas e já tem fruto de novo. Então ela produz provavelmente quase todo o ano. Então, meus amados irmãos, seja um cristão autêntico diante do Senhor, que Deus vai te abençoar. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão Aldair, que nos dá a honra de ser o nosso sonoplasta ali, para colocar um hino, para nós adorarmos ao Senhor juntamente com você, com você que nos assiste aí, a missionária Miriam Tomás, Pai do Senhor, irmão Gabriel, profeta de Deus, Pai do Senhor, irmã Miriam, Deus abençoe a sua vida. Irmão Vilmaro Legini, está na escuta, está assistindo lá, Pai do Senhor, meu amado, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aí, Deus abençoe a missionária Miriam Tomás, e Deus abençoe também o presbítero irmão Vilmaro Legini. Irmão Aldair. Eu era preso, mas ansioso, esperando Jesus Cristo, que prometeu um dia voltará com o seu exércitos de anjos, e nas nuvens ele aparecerá. E nesse dia vai ser triste, meu amigo, para aqueles que não quiseram aceitar. Você vai ver milhares subir ao céu, e para sempre com Jesus irão morar. Você vai ver milhares subir ao céu, e para sempre com Jesus irão morar. Daqueles que negaram a Jesus Cristo, nesse dia como é que vão ficar? Quando ouvir a voz do Senhor no céu, e toda a terra se estremecerá. Os escolhidos vão chorar de alegria,
Quando Jesus pelo seu nome te chama, venham comigo, benditos de meu Pai, que os seus lugares preparados já estão. Venham comigo, benditos de meu Pai, que os seus lugares preparados já estão. Todos aqueles que negaram a Jesus Cristo, nesse dia, como é que vão ficar? Quando ouvir a voz do Senhor no céu, e toda a terra se estremecerá. Os escolhidos vão chorar de alegria, quando Jesus pelo seu nome te chama. Venham comigo, benditos de meu Pai, que os seus lugares preparados já estão. Venham comigo, benditos de meu Pai, que os seus lugares preparados já estão. Aleluia, glória a Deus, que letra desse hino, meus amados irmãos. E baseado nesse louvor, eu quero já entrar na palavra aqui, enquanto eu ouvi ali, o Espírito Santo colocou no meu coração, capítulo 3, o versículo 11 de Apocalipse, vai dizer assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome ou roube a sua coroa, depende da tradução da Bíblia. E olha só, meus amados irmãos, Jesus Cristo está dizendo assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você olhando para um rei, qual é a peça mais importante na vestimenta de um rei que denota que ele é um rei? A sua coroa. E o que é mais importante para você na tua vida cristã, a não ser a tua salvação? Guarda o que tens, guarda aquilo que você tem de mais importante, para que ninguém roube a tua salvação, guarda a tua comunhão com Cristo, guarda a tua, aleluia, a tua comunhão com Jesus, a tua intimidade com Ele, para que ninguém roube a tua coroa, a tua salvação, porque Jesus Cristo está voltando. E você pode ter certeza disso. Ah, mas o meu pai, minha avó, meu tataravô, a Bíblia já dizia que ele ia voltar. Os apóstolos, o pessoal, o povo daquela época, creu que Jesus voltava para aquela época. E voltou para aqueles que partiram, salvos em Cristo Jesus. E ele está voltando, meus amados irmãos. Tanto é que os sinais estão aí, se cumprindo cada vez mais. Ontem eu ouvia a palavra do nosso pastor no programa que ele fazia: é pai contra filho, é filho contra pai, é nação contra nação. Não se respeitam mais, né? É homens amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, amando mais o dinheiro, amando mais as coisas desse mundo do que o próprio Cristo. E como dizia a letra da canção que a qual nós ouvimos agora, será que nós vamos adentrar para as mansões celestiais que já foram feitas para nós, fundadas ou levantadas para nós desde a fundação do mundo? Será que nós vamos ouvir: vinde, amados do meu Pai, e adentrai para o reino do Senhor? A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo aos seus discípulos, um dos evangelhos, que me foge a memória agora o capítulo e o livro: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Haverá surpresas naquele dia, meus amados irmãos. Haverá surpresa naquele dia. Muitos que vocês nem imaginam, né, irmão Adair, que você não imagina assim: meu Deus, você nem vai estar lá. Vai estar lá.
E aqueles que você pensa assim, poxa, esse com certeza vai estar lá. Não vai estar, porque nem todos aqueles que dizem ser Senhor, eles estarão lá. Então, olha só, preste bem atenção nisso. Ah, mas eu profetizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu evangelizei, eu cantei no teu nome, mas você não guardou do que era mais precioso, e o inimigo da tua alma veio e roubou a tua coroa. Então, seja fiel ao Senhor. Não seja como as 10 virgens, né? A parábola 10 virgens, Mateus 25, vai dizer que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, 5 delas prudentes e 5 delas loucas ou imprudentes. Mesmo levando azeite em suas lamparinas, elas não tinham azeite em reserva, as 5 imprudentes. As 5 prudentes tinham azeite dentro da lamparina e mais azeite em reserva. O texto vai dizer que o noivo tarda, o noivo não tarda, ele chega no momento certo. Mas ali a parábola vai dizer assim, tardando o noivo. Vai dizer primeiramente que elas tosquenejam ou cochilam, e depois todas as 10 dormem. E chegando próximo à meia-noite, ouve-se um grande barulho. Eis que aí vem o noivo, né? Eis que aí vem o Senhor. Adentrai-vos para a sua boda, a sua festa, né? Mateus 25. E aí o que acontece? Aí as imprudentes, as loucas, notam e percebem que não tem, o seu azeite está se findando. A lâmpada vai se apagar, a lamparina vai se apagar. E aí elas chegam e dizem, né? Dai-nos do vosso azeite. Versículo 8 do capítulo 25. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Agora, olha só, meus amados irmãos, parece uma ironia aqui no texto, né? Já era perto da meia-noite. O versículo 6 vai dizer, mas à meia-noite, não era perto, já era meia-noite. O que é a meia-noite? Por que meia-noite? Porque meia-noite é a hora, diziam os antigos lá naquela época, que a meia-noite era a hora mais escura da noite. E à meia-noite todos estão dormindo. Deus vai vir, como diz um texto, como o Oriente, que se mostra no Ocidente, como um relâmpago, me perdoem. Como se mostra no Oriente, se põe no Ocidente. Rápido, ou como abrir e fechar de olhos. Como o ladrão, que Jesus vai dizer, se você soubesse o dia que vem o ladrão, o pai de família ficaria de prontidão. Então, à meia-noite é a hora que ninguém está esperando, todo mundo está dormindo, tranquilo, né? Aí vem um grande barulho, aí vem um esposo, sair ao encontro. E aí elas notam que não tem azeite em reserva. E as prudentes vão dizer assim, se nós formos dividir, vai faltar para vocês, vai faltar para nós também. Então vão aos que vendem. Aonde que meia-noite naquela época haveria alguém para vender azeite? Né? Hoje em dia você sai aí, tem farmácia 24 horas, tem um posto com uma conveniência 24 horas, tem até mercado que é aberto 24 horas. Aí você pode até encontrar. Mas e naquela época? Aonde que ia ter? Eles iam ter que bater na porta das pessoas, acordar as pessoas. E elas saem à procura desse azeite. E olha, o 10 vai dizer assim, 25 de Mateus, versículo 10 vai dizer assim, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí depois, a Bíblia não relata quanto tempo se passou para elas chegarem. E elas chegaram dizendo assim, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí o 12 vai dizer assim, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, é momento de nós estarmos, aleluia, atentos. Azeite na Bíblia representa o quê? Simboliza o quê? Simboliza a presença do Espírito Santo. Eram 10 virgens. Naquela época, o Oriente Médio, na época de Cristo, todos tinham uma vestimenta que destacava ou denotava quem era. O mendigo usava uma capa, sentado à beira do caminho.
O leproso usava uma roupa, uma vestimenta que denotava que ele era leproso. As virgens, segundo estudiosos vão dizer, elas usavam uma roupa de linho puro, branca, para distinguir elas, dizendo assim, elas ali são puras, são virgens. Então, todas elas tinham a mesma vestimenta, todas elas estavam a caminho de quem? Do noivo, todas as 10. Todas as 10 estavam. E nós estamos fazendo o que muitas das vezes na igreja? Estamos a caminho do noivo, ao encontro do noivo, do esposo, como diz o texto aqui. Mas só quem sabe quem é as prudentes, quem são as loucas, é Jesus. E você também deve saber, porque você sabe como você está bem ou não está bem diante do Senhor. Você sabe que você tem azeite em reserva ou não tem. Então, se você está aí meio na dúvida, mas será que eu tenho mesmo? Jesus Cristo está voltando. E não vai dar tempo de você ir atrás do azeite, porque aqueles que têm o azeite vão adentrar ao reino celestial, como dizia o hino. E será que você tem azeite em reserva? Ah, mas eu estou na igreja, não falta o culto, mas tem a presença do Espírito Santo contigo? É um momento de reflexão. A Bíblia vai dizer, estarão 2 num telhado, um será tomado, outro será deixado. Haverá 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. E aí está a surpresa que eu dizia para você. Nem todos aqueles, aleluia, que pensam ser, não são. E aqueles que você pensa que não é, aquele é que é. Então, estejamos atentos, meus amados irmãos, porque Jesus Cristo está voltando. Seja prudente e tenha uma vida diante do Senhor. E você ainda que não, aleluia, que não está com certeza e que não conheceu a Jesus, que está numa vida de dificuldade, se entregue ao Senhor, porque é momento e é tempo aceitável. Venha para a presença de Jesus. A missionária Miriam Tomás diz assim, ainda está congregando no Morumbi 1? Nós estamos no Morumbi 3. Vem fazer uma visita para nós quando nós voltarmos de viagem. Amém. Assim que der, nós iremos lá. Nós estamos tão envolvidos aqui na obra que não dá tempo nem para chegar aqui 10, estou chegando quase 11 horas. Mas vamos lá derramar um tempinho para nós fazer uma visita, sim. O presbítero Vilmar Oligini diz assim, Pai do Senhor, Diácono Gabriel e Aldair, e a todos os ouvintes, manda um hino para nós. Sempre acreditei, com Elias Silva. O cooperador André Borges, Pai do Senhor, meu querido, ele é sonoplasta ali da igreja e segundo líder dos adolescentes da igreja do Morumbi 1. Ele colocou aqui, toca um louvor aí, Oliveira Verdadeira, Gerson Rufino. Aleluia. A missionária Miriam diz assim, ainda é tempo de se consertar, é verdade. Manda um abraço aí para o pastor Alex, que Deus abençoe a vida de vocês, casal abençoado. Meus amados irmãos, Jesus está às portas. Nosso programa é Vida em Cristo. Tenha uma vida em Cristo para estar com a sua vasilha transbordando e a sua lamparina também. Não é só importante ter azeite na lamparina, mas também é o mais importante, é você ter azeite, aleluia, em reserva, ter uma vida, aleluia, uma vida cheia do Senhor. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo ao redor. Pedro só andou sobre as águas enquanto estava com os olhos fitos em Jesus. Quando ele começou a olhar as circunstâncias que estavam acontecendo em volta dele, que era o mar bravio, as ondas, aí ele começou a afundar. Enquanto nós olhamos para as circunstâncias da vida, nós afundamos. Mas enquanto nós olhamos para Jesus, nós caminhamos sobre as águas sim. Aleluia. Pedro foi o único de todos eles que o único que andou sobre as águas. E você está esperando o quê? Saia dessa zona de conforto, saia dessa mesmice, entregue-se para Jesus. Ah, mas olha, é porque é disso, porque daquilo, porque eu não quero ser crente, eu não quero ser taxado. Olha, seja taxado como quadrado, seja taxado como brega, mas tenha certeza da tua salvação. Mais vale você ser salvo do que você ser perdido com esse mundo corrompido que temos aí. Então, venha para Cristo. E você que está em Cristo, busque mais ao Senhor, para que você não perca e para que você tenha, aleluia, azeite em reserva. O irmão Léo Ramos está dizendo que Pai do Senhor, glória a Deus, Pai do Senhor, meu amado irmão, Deus abençoe. A irmã Marli Alves também, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.
Meu irmão Aldeir, será que não tem como atender esse pedido de louvor aqui? Primeiro do irmão Vilmaro Legini, sempre acreditei com Elias Silva. E aí depois a gente vê o outro ali. Aleluia, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhem aí essa live, esse programa para aqueles que você sabe que necessita, tá bom? Nosso pastor Antônio Osório, paz, bom dia, Deus abençoe sempre vocês. Está devendo uma visita para nós aqui, pastor. O dia, se Deus quiser, domingo que vem ou outro, o senhor estará conosco aqui trazendo a palavra. Já está convidado aí. Então vamos ouvir aí o louvor que o presbítero irmão Vilmar Legini pediu. Que Deus abençoe a vida do senhor, presbítero irmão Vilmar. Eu sempre acreditei no que Deus falou. A minha trajetória, Ele é quem traçou. Minha vida, minha história, Ele planejou. Eu não vim ao mundo para ser mais um. Sou herdeiro da promessa do meu grande eu sou. E quando amanhece o pensamento vem. Se eu acreditar e determinar, o milagre vem. Meu milagre chegou, o meu Deus me ouviu, e o que Ele falou em mim se cumpriu. A cada dia, meu Deus tem promessas pra mim, e as suas promessas todas vão se cumprir. Vão se cumprir. Oh, yeah. O meu milagre vem. Eu sempre acreditei no que Deus falou. A minha trajetória, Ele é quem traçou. Minha vida, minha história, Ele planejou. Yeah. Eu não vim ao mundo para ser mais um. Sou herdeiro da promessa do meu grande eu sou. E quando amanhece um pensamento vem. Se eu acreditar e determinar, o milagre vem. Meu milagre chegou. A cada dia, meu Deus tem promessas pra mim, e as suas promessas todas vão se cumprir. Vão se cumprir. Sempre acreditei e determinei, meu milagre vem. Sempre acreditei e determinei, meu milagre vem, vem. Sempre acreditei e determinei, meu milagre vem, vem, vem. Sempre acreditei e determinei, meu milagre. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Se você crê, o seu milagre chega sim. Mas não é só crer, é obedecer também, aleluia, glória a Deus. Pastor Alexandre diz assim, Pai do Senhor Jesus, aqui o pastor Alexandre Lima, missionária Miriam, Deus abençoe, meus amados irmãos, Deus abençoe sua vida. Mamali Alves, se der tempo, quero ouvir o louvor com Larissa Pires, a tua palavra, amém, irmã. Se tiver, sobrar um tempinho, a gente ouve sim, todos os pedidos de louvor estão sendo pedidos aí. Eu já vou trazer uma palavrinha aqui já para vocês, para a gente ter mais tempo depois de ouvir os pedidos de louvores ali. Se encontra lá em João, capítulo 11, versículo 11. Capítulo 11, me perdoe, de João, fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Um texto bastante conhecido da igreja, um tema conhecido, você já ouviu, deve ter ouvido muitas das vezes a pregação sobre isso, mas o Senhor colocou no meu coração. E diz assim o versículo 1 do capítulo 11, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia,
aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí depois o versículo 6 vai dizer assim: ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E aí depois o versículo 11 diz assim: e assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O texto bastante conhecido, meus amados irmãos, fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. A família de Lázaro era muito íntima de Jesus. Jesus, quando passava por Betânia, quando passava em viagem, ele passava na casa de Lázaro, pernoitava lá, passava alguns dias lá. E segundo estudiosos vão dizer que Lázaro era meio primo de Jesus. Não é comprovado biblicamente, são estudiosos que falam, meus irmãos. E o que acontece é o quê? Jesus está numa viagem e Lázaro vai ficar enfermo. E Marta e Maria, sabendo da situação, mandam um mensageiro até Jesus. E esse mensageiro vai até Jesus e vai dizer que Lázaro se encontra enfermo. E vai dizer assim: olha, aquele a qual tu amas está enfermo. E Jesus, ouvindo, vai dizer o quê? Esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, para que se manifeste a glória do Senhor. E aí, Jesus, ouvindo isso, ainda vai permanecer no lugar mais 2 dias. E depois ele retorna. E aí depois vai passando o versículo 11, a qual nós terminamos de ler, vai dizer assim, ó, Jesus pega e vai dizer assim: vamos lá visitar. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus retorna da sua viagem e já chegando lá, já tem passado 4 dias. Olha só, Jesus fica mais 2 dias lá, provavelmente mais 2 dias de caminhada. Lázaro já tinha sido velado, já tinha sido enterrado, né? 4 dias já tinha se passado. E Jesus vai chegando, vai despontando no horizonte o Jesus, e aí, aleluia, glória a Deus. Aí vão ver Jesus vindo. E aí Marta corre aos pés do Senhor. Aleluia. E aí vai dizer assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão ainda há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, olha só, Jesus está vindo, aí o desespero, eles estão lá, provavelmente, né, todos os dias olhando para a estrada e dizendo assim: Jesus não veio, Jesus vai vir hoje. Não, Jesus não chegou. Jesus vai vir hoje. Não, Jesus não chegou. E quando Jesus aponta lá no horizonte, ele sai correndo, né? Marta sai correndo, ó. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa, assentada em casa. E Marta, desesperada, se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora imagina você a situação, imagina você a circunstância. Jesus era querido pelaquela família. Jesus amava aquela família e aquela família amava Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia, parava na casa de Marta e Maria e de Lázaro, e ali era bem recebido juntamente com seus 12 discípulos. Ali ele era alimentado, ali ele tinha um lugar para dormir, ali ele tinha um lugar para descansar, né? Ali ele tinha intimidade com aquela família.
Aí chega numa situação delicada que a família está passando. O provedor da casa, o homem da casa, Lázaro, está enfermo. Provavelmente a Bíblia não relata, mas quantos dias ele ficou enfermo, quanto tempo ele ficou enfermo, mas ele estava enfermo. E aí Jesus está em viagem, está fazendo a obra do seu Pai, a obra de Deus. Está lá e Marta e Maria mandam, aleluia, manda um mensageiro até Jesus. E vai dizer assim, olha, o teu amigo, aquele que tu amas, está enfermo. E as irmãs, provavelmente, a Bíblia não relata mais, mas provavelmente ele falou assim, olha, as irmãs dela, Marta e Maria, pediram para que você voltasse lá, visitasse ele, orasse por ele, para ele ser curado. E Jesus vai dizer assim, olha, mas essa enfermidade não é para a morte. Fica tranquilo, que isso aí é para que a glória de Deus se glorifique, para que o Filho dele seja glorificado através dessa enfermidade. O mensageiro retorna e diz assim, olha, Jesus não vai voltar agora. Jesus disse que é para ficar tranquilo, que essa enfermidade é para a glória de Deus. Ele não é para a morte, ele não vai morrer. Passa-se os dias e Lázaro morre. Já pensou que situação? Que situação para essas pessoas que recebiam Jesus com tanto carinho, para essas pessoas que faziam de tudo. Marta era aquela pessoa que quando Jesus chegou, tem uma situação registrada, quando Jesus chega, Marta está lá atarefada, está fazendo, preparando o banquete para Jesus, e Maria está ali aos pés de Jesus, escutando, e Marta vai lá e fala, mas Jesus, repreende ela aí para que ela venha me ajudar, ela está aí aos teus pés. Daí Jesus fala assim, olha, Marta, Marta, Maria aproveitou, né, está fazendo bom proveito, ela está aqui aos pés ouvindo, e você está preocupado com os afazeres do dia, né? Então, ele tinha intimidade com aquela família. Aí o que acontece? Marta recebe a notícia do mensageiro dizendo assim, olha, Jesus não vai voltar agora não. Jesus está ocupado lá, está atarefado e diz que essa enfermidade não é para a morte. Mas Lázaro morreu e agora? Que situação? E aí, Jesus ainda fica mais 2 dias lá. Passou-se, porque naquela época eles tinham costume de a festa, se fosse festa ou se fosse velório, durava 7 dias. 7 dias. Passa-se esses 7 dias, enterram Lázaro. Lázaro já está 4 dias que já está enterrado, né? Está lá enterrado, cheirando mal, 4 dias. Aí lá vem Jesus. Aí chega Jesus, aleluia, aponta Jesus lá no horizonte, Marta corre aos pés e coloca lá e vai dizer, já questiona Jesus, já fala, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai dizer assim, olha, fica tranquilo, teu irmão há de ressuscitar. E Marta vai dizer assim, mas eu sei que há de ressuscitar no último dia, ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está dizendo assim, ei, a ressurreição chegou. A ressurreição chegou, a vida chegou no lugar. Teu irmão está morto, está sepultado, já está cheirando mal, mas eu cheguei aqui. Mas Marta estava tão abalada, Marta estava tão presa, igual estava presa antes, naquela passagem que ela está lá presa aos afazeres, que ela não entendeu. E aí Jesus falou assim, eu sou a ressurreição, a vida chegou nesse lugar. Mas olha só, se fosse um de nós, vamos trazer para nós, que tivesse como ente querido Jesus, ou você traria Jesus para sua casa, trazia Jesus para tua casa, ele sentava no teu sofá da tua sala, você servia ele com o melhor banquete, com a melhor refeição, com a melhor bebida, e aí quando você precisa de Jesus, Jesus não está, e acontece a fatalidade e um ente querido teu parte. Qual seria a sua reação? Qual é a nossa reação diante de uma dificuldade dessa, meus irmãos? Quando nós encontrássemos Jesus vindo lá no horizonte, como Marta fez, saiu correndo ao encontro dele e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Será que essa seria a nossa reação? Ou nós já receberíamos eles diferente?
Eu te recebi na minha casa, eu servi, eu preparei os melhores lençóis, a melhor cama, o melhor colchão, o melhor quarto para você, Jesus, e você me deixa passar por uma situação dessa. Meu irmão já está cheirando mal. Que Deus é esse que eu sirvo? Que Jesus é esse que diz que é amor? Que Jesus é esse que diz que vem aqui e resolve a minha situação e não resolveu até hoje, até agora? Aí Jesus responde mansamente, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela não entende a situação. E muitas das vezes nós não entendemos. Jesus fala assim, calma, descansa a tua alma, sê paciente, esperai com paciência no Senhor, porque eu não perdi o controle da tua vida, eu estou no barco, clama a mim que eu vou te responder coisas grandes, aleluia, coisas grandes, coisas tremendas eu vou fazer na tua vida, mas somente descansa, eu estou no controle. Aí você vai dizer assim, mas eu não quero mais saber de Jesus, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais adorar o Senhor, não vou mais ler Bíblia, não vou mais orar, eu não quero mais saber de Jesus. Nós não fazemos isso? Fazemos. Mas Jesus está dizendo assim, a ressurreição chegou, a vida chegou. Fica tranquila, aleluia. E aí Jesus vai, você conhece a história, manda tirar a pedra, removam a pedra. E quando a pedra é removida, Jesus dá um brado na boca daquela caverna, e vai dizer assim, Lázaro, vem para fora. Venha para fora, né? Vem para fora. E aí já está rodeado de uma grandiosa multidão. E aí o que acontece? Ele diz, tiraram a pedra, no versículo 41 do capítulo 11, diz assim, e tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. E Lázaro ressuscita. Lázaro vem para fora. Ainda está envolto, ainda está preso com as coisas que diziam que ele estava morto. Mas Jesus diz assim, tire tudo, desata ele é livre agora, está vivo e livre. Aleluia. Não está mais preso pelos aguilhões da morte. E o que eu quero dizer para você nesta manhã, me perdoe. Mas eu sou amigo íntimo de Jesus, mas as dificuldades, as adversidades da vida vêm. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós estamos servindo ao Senhor que não vem dificuldade. Vem dificuldade sim. Tem cenários em nossas vidas que muitas das vezes nós paramos e dizemos, Senhor me abandonou. Senhor me abandonou, o Senhor não me ouve mais, o Senhor não me ama mais. Mas ele vai dizer que ele é amor, só que ele é justiça. Então são situações em nossas vidas, você que me ouve, meus amados irmãos que me ouvem, você ainda que não é evangélico, que você não professa a fé em Cristo, são cenários em nossas vidas que Cristo está nos mostrando, está nos colocando para que nós venhamos aprender a depender exclusivamente e totalmente dele. A morte, o sol brilha para o justo e para o injusto, a chuva cai no terreno do justo e do injusto. Só que Jesus está querendo nos ensinar que nós dependemos dele. Porque quando ele está no barco, quando ele está conduzindo a nossa vida, aconteça o que acontecer. Mas aquilo a qual ele prometeu irá acontecer na tua vida. Irmãos, já faz tanto tempo que não acontece, já faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e não aconteceu ainda, porque você não aprendeu aquilo que você tem que aprender. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, às promessas do Senhor. Eu dava aula de discipulado ontem no sábado à tarde, e a lição número 8 da revista do discipulado diz assim, as promessas de Deus. E as promessas de Deus, todas elas são infalíveis, ela acontece.
mas a grande parte delas são, aleluia, ela tem uma condição, ela é condicionada. E o que é dizer condicionado? Primeiro você faz, depois o Senhor faz para você. Primeiramente, Ele quer ver a tua fidelidade para com Ele. Depois Ele vai te abençoar, sim. A primeira promessa, a promessa que Ele fez, que não precisa, não foi condicionada, foi a que Ele fez lá em Gênesis capítulo 3, quando Ele diz para a serpente, e nascerá um da semente da mulher. Este, por sua vez, esmagará a cabeça da serpente. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Dizendo assim, Jesus vai vir de uma mulher e terá o poder para esmagar a tua cabeça, Satanás. Então essa foi uma promessa que não teve condicional. Agora todas as outras promessas, primeiramente você faz, depois ele faz para você. Primeiro você se movimenta, primeiro você guarda, obedece a sua lei, primeiro você guarda os seus mandamentos, primeiro você atenta aos mandamentos, aos estatutos que ele nos dá, e depois você é abençoado. Primeiramente você faz, depois ele faz por você. Deuteronômio 28 vai dizer assim, ó, e será que, isso é uma condicional, vírgula, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então, olha só, primeiramente, eu tenho que ouvir a voz dele. E depois eu tenho que ter o cuidado de guardar os mandamentos dele no meu coração. E aí, depois sim, vai vir a bênção. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só, se você ouvir, se você tiver o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, aí bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto da terra, bendito o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será entrares e bendito será ao sair. Então, depois que você aprender a guardar, depois que você fizer aquilo que Deus pede para você fazer, aí você será abençoado. Primeiramente você faz, depois ele faz por você. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim, se o meu povo, isso é uma condicional, e se é condicional, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então, vírgula, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, sararei a terra. Mas primeiramente você tem que fazer parte do povo do Senhor. Ainda se chamar pelo nome dele, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí você começa a se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Aí, depois de tudo que você fizer, tudo isso, aí ele vai te ouvir. Aí ele vai perdoar os seus pecados. E aí, então, ele vai sarar a sua terra. O que é sarar a tua terra? Aí você vai, tudo que você plantar vai colher, tudo que você colocar a mão vai ser abençoado, tudo que você fazer vai prosperar. Então, o que está dizendo aqui? Primeiramente, você faz para ele, depois ele faz para o Senhor. Jesus está falando aqui, Marta, fica tranquila, Marta. Eu cheguei, não se preocupe mais, o teu irmão vai ressuscitar. Marta, fica tranquila. E Jesus vai lá e dá a ordem para que Lázaro saia, e Lázaro sai. Ainda vem amarrado com as situações da morte. Mas Jesus fala assim, agora ele está livre da morte. E Lázaro ressuscita. Então, você que está aí me ouvindo, as situações que te cercam, que te rodeiam, não vai nada bem, é luta, é prova, é tentação, é humilhação, é apontamento, você é alvo de fofocas, fica tranquilo. Jesus não perdeu o controle da tua situação. Ah, mas a enfermidade chegou. Ah, mas meu pai, a minha mãe, alguém partiu. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe como trabalhar. Muitas das vezes isso é para chamar a nossa atenção. Ah, mas Deus, ele não é amor, ele não é um Deus desse jeito, mas ele sabe como chamar a atenção da gente.
para nós voltarmos para Ele e adorarmos a Ele. Então, fique em paz. Jesus ainda é o dominador da situação. Deus ainda está no controle, sim, da tua vida. E quando Ele chegar, o Lázaro da tua vida vai ressuscitar. Mas olha só, antes de Lázaro ressuscitar, uma coisa muito interessante aqui que eu estava falando. O versículo 40, Jesus vai dizer assim, olha só. Lá no versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta vai dizer assim, mas a Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Jesus não queria saber como estava a situação de Lázaro. Jesus mandou fazer, tirai a pedra. O que é para mim e para você fazer, Jesus não vai fazer. A pedra era para Marta e as pessoas estavam ali tirar. Jesus podia muito bem dizer, pedra, saia daí, né? Saia daí que eu preciso operar um milagre. Não, Jesus falou assim, tirai a pedra. E que pedra é essa? Muitas vezes é a pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé. Muitas vezes a pedra é que está impedindo o nosso milagre acontecer. Você sabe qual é a pedra que atrapalha você, a desobediência, né? Enfim, cada um sabe a pedra que está na frente ou entre o milagre e a nossa vida. Então tire a pedra, deixa Jesus trabalhar, creia em Jesus, creia que Jesus é poderoso ainda hoje para fazer milagre na sua vida. Tire a pedra, aquilo que é para você fazer, você vai ter que fazer. Jesus não vai fazer por você. Jesus, ele é expert. Jesus, ele é o Deus do impossível. O possível você faz, o impossível ele faz na tua vida. Então, mesmo nós estando com Jesus, mesmo nós estando caminhando nos seus caminhos, a dificuldade e a adversidade vem sim, porque ele mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Deus chega para Josué está lá de cabisbaixo porque Moisés morreu. Aí Deus chega assim, ei rapaz, não te chamei eu? Tem de bom ânimo, levanta, eu vou te usar agora chegou o teu momento, agora é a tua vez, Moisés já partiu. Então tem de bom ânimo, tem de força de vontade, tenha fé, creia que Cristo é o retentor e o provedor, e que Cristo retém o teu milagre, ele tem poder para realizar aquilo que ele te prometeu. Então, creia, Cristo ainda está no controle da tua vida. Tire somente a pedra, que o resto ele faz. Amém, meus irmãos? A irmã Cecília Santana, minha irmã, lá de Itajaí, está dizendo assim, bom dia, a paz do Senhor, meu mano, que Deus te abençoe, amém, Deus abençoe também a sua vida. A pastora Ana Maria, lá de Joinville, paz, meu amigo querido, estamos na escuta, o programa Palavra Abençoada, né, do programa Palavra Abençoada, da pastora Ana de Joinville. Missionária Miriam Tomás, mensagem forte, palavra forte, glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Meus amados irmãos, nós precisamos estar cientes que Cristo ainda está no controle da nossa vida. Creia que Jesus é o Deus que fez promessa, mas creia também que Ele é o Deus que realiza promessa. Números capítulo, agora não sei se é 9, 23, o 23, 9 vai dizer assim, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu não cumpriria, falando eu não realizaria. Deixa eu só ver se eu acho aqui esse versículo muito importante, aleluia, para que nós venhamos crer, meus irmãos. Deixa eu ver, Números, deixa eu ver se é 29. Então, Jesus ainda está no controle da situação. Jesus não perdeu. Capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, capítulo 23 de Números, versículo 19, está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer se cumprir. Mas basta nós sermos fiéis a ele. Não chegou ainda porque Deus está te aperfeiçoando. Deus está lapidando você para algo maior. Amém? Irmão Aldair, tem como colocar aquele louvor para nós ouvir ali
irmão André que pediu, da irmã que pediu, é isso? Isso. E logo nós estaremos na sequência retornando. Era uma oliveira e o ramo quebrar, e o jambuzeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo não dá fruto bom, assim era ele no meu coração. Mas um belo dia tudo transformou, eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira de todo coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Éramos jambuzeiro bravo. E as varas, como diz João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim, que não der fruto, o Pai, que é o lavrador, corta e lança fora. Mas toda aquela que dá fruto, ele limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Nós não éramos dignos, né? Nós éramos jambuzeiro bravo. Quando as varas da videira, que era o povo de Israel, o povo judeu, foi cortado, Deus, pela sua infinita misericórdia, né, enxertou as varas, os ramos do jambuzeiro bravo, que davam uvas bravas na oliveira, que somos nós, os gentios, enxertados em Cristo, através da sua morte
via cruz. E aí o texto vai dizer que nós somos enxertados lá, e o texto continua dizendo e vai dizer assim, olha, se Deus fez isso com os próprios ramos que pertenciam à oliveira, cortou e jogou fora porque não dava fruto, imagine com você, ó jambuzeiro bravo, né? Então nós temos que estar atentos, produzirmos frutos. Nós temos que produzir porque nós estamos enxertados na oliveira. Nós somos as varas e ele é sim a oliveira verdadeira. Então você está ali se alimentando, aleluia, da seiva a qual o tronco da oliveira, né, está enraizado e tirando do solo todos os nutrientes, a água e os nutrientes que o ramo precisa para frutificar. E nós não produzimos fruto, nós vamos ser cortados, sim. Então, estejamos atentos a isso. Quero mandar aqui um abraço, a paz do Senhor, para o nosso pastor Valdemar, que está aí na audiência. E hoje eu fiquei sabendo, pastor Valdemar, que o senhor vai ter aí aleluia, um pregador de renome, né? O irmão Aldair, aleluia, diácono irmão Aldair vai estar ministrando a palavra do Senhor lá no culto do amigo, ô glória, vai ser fogo puro e brasa viva. Deus abençoe, pastor Valdemar, a sua esposa, a sua família, que Deus abençoe grandiosamente, um excelente culto, que Deus venha abençoar os irmãos ali que estão se congregando na Igreja Assembleia de Deus Vila Borges. Deus abençoe grandiosamente a irmã Terezinha aí, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Também quero mandar a paz do Senhor aqui e um abraço aí para minha mãe que está ouvindo lá de Joinville, está assistindo o programa. Mãe, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Deus possa abençoar muito a vida da senhora. Aleluia. Está chegando aí o mês de setembro, dia 30 de setembro, a minha mãezinha vai estar completando 84 anos. Glória a Deus. Cheia de saúde, que Deus conserve a senhora assim, mãe. Deus abençoe sua vida aí grandiosamente. Então, nós estávamos falando aqui a respeito da salvação e agora, aproveitando o gancho do hino aí, a oliveira verdadeira. Então, nós precisamos produzir frutos, meus irmãos. E os frutos, a gente vai lá ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o primeiro fruto que fala ali é o fruto do amor. Né? Fruto do amor, amor. Você está amando o seu próximo. Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer assim, né? Se o Filho do Homem voltar à terra, será que ainda acharia amor? O amor de muitos se esfriaria. Olha só, 5:22 de Gálatas vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é fruto, não são os frutos, é fruto. São 9 gomos. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós estamos produzindo algum desses frutos? Se você não produz fruto, você é cortado e lançado fora. Esses são um dos frutos. O outro fruto, o outro que você precisa produzir é produzir almas para o reino dos céus. Você está ganhando almas, você já ganhou almas para o Senhor? Você já falou de Jesus para alguém, para um ente querido? Né? Capítulo 1 de Atos, aleluia, versículo 8. Né? Deixa eu só voltar aqui, acho que eu já até falei esses dias aqui, mas deixa eu ler de volta para você, para ficar bem gravado. Quanto mais repete, mais a gente guarda. Né? Capítulo 1, versículo 8 de Atos, vai dizer assim, ó, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu falei aqui, se não me engano, domingo passado, que Jerusalém é a sua casa. O primeiro campo missionário seu é a tua casa, é os seus parentes. Você já ganhou algum parente para Jesus? Você já falou de Jesus para alguém da tua casa? Você já falou de Jesus para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos? Como é que está a tua vida aí missionária? Né? A vida missionária, como está? Nós queremos ser missionário na África, nós queremos ser missionário lá longe. Mas nós somos capazes de atravessar a rua e dizer um Jesus te ama para o vizinho? Nem sair do portão para o vizinho da direita, nem da esquerda, nem dos fundos para falar. E como que nós queremos ganhar o mundo, e perder a nossa própria vida? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, como que nós estamos? Estamos produzindo frutos? Nós estamos fazendo a vontade do Senhor? É tão bom, dizer assim, eu quero ir lá para a África, eu quero... Não, meus amados irmãos.
Você tem que produzir fruto onde você foi plantado, já falei aqui. E outra coisa, que uma desculpa que o homem arrumou, né? No meio evangélico nós arrumamos, quem não pode ir, ora. Quem não pode ir, oferta, contribui. Aonde está isso na Bíblia, meus irmãos? Fala para mim. Aonde está isso na Bíblia? Marcos capítulo 16 não vai falar isso. Marcos capítulo 16 vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não está, se fosse bíblico isso, ia dizer assim: olha, você não pode ir, então você vai dobrar o teu joelho e vai interceder. Você não pode ir, então você não pode ir, nem pode interceder, então você vai contribuir. Não, você tem que ir. Tem que ir, é uma ordem imperativa. Capítulo 16, versículo 15, assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não vou para a África. Você não precisa ser missionário na África, seja missionário dentro da tua casa. Você não precisa ser missionário, aleluia, na África, aonde for. Você pode ser missionário atravessando a rua da tua casa, aleluia, e falando de Jesus para o teu vizinho. Você não precisa, aleluia, ir lá nos confins da terra. Você não consegue, você não pode, você não tem condições, mas seja missionário no bairro, no mercado, na comunidade aonde você mora. Frutifique aonde você foi plantado. Mas aí nós inventamos uma desculpa para não ir e para não fazer o ID. Aí nós inventamos uma desculpa assim: não, mas eu vou interceder. Você tem que interceder sim, você tem que contribuir sim com a obra missionária, mas você também tem que fazer e cumprir o ID de Jesus. Aonde está isso, meu irmão? Palavra para mim na Bíblia, onde tem um texto que diz assim: olha, você não vai, mas você intercede. Você não vai, você contribui. Não existe isso. Não tem isso na Bíblia. Se tiver, mostra para mim. Tá? Então, assim, paramos de arrumar desculpa. Lembramos de Cristo só quando precisamos? Não, precisamos lembrar de Cristo no momento de adversidade, sim, mas precisamos também fazer a sua vontade. Então, seja fiel ao Senhor. Você não depende de localidade para adorar. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus Cristo está voltando. E como é que você está? Tem azeite em reserva aí? Como que está a tua vida aí? Você está produzindo fruto? Você tem amor? O amor na Bíblia, em muitas traduções, vai dizer caridade. O amor em ação. Você está se doando para o próximo? Você está estendendo a mão? Você está sentindo íntima compaixão? Ah, mas ele é judeu, né? O bom samaritano não tinha relação com o judeu. O que acontece? Lá vem vindo o bom samaritano. Encontra um que foi salteado, foi assaltado, foi espancado, quase morto. Ele desce da sua cavalgadura. Não sabemos se era de um cavalo, de um jumento, de um camelo. Mas ele sai da sua zona de conforto. Primeiro vai dizer assim: ele se move de íntima compaixão. Ele sente o que o outro está sentindo. Ele desce da sua cavalgadura, presta os primeiros socorros, desce da sua zona de conforto, presta os primeiros socorros, ele passa azeite, deita vinho sobre aquele ferimento daquele homem judeu. A Bíblia não relata, mas ele estava vindo aonde? E descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Então, ele estava vindo em Jerusalém, ele estava vindo de adorar ao Senhor em Jerusalém. E aí ele é assaltado. O bom samaritano pega, bota ele na sua cavalgadura, leva para uma estalagem e diz assim: cuide dele, aqui está o dinheiro, as moedas, cuide dele. E se faltar alguma coisa que passe o tratamento, o cuidado por ele passar de tudo isso aqui que eu estou deixando, então, na volta, quando eu passar aqui de volta, eu pago o que passar do gasto que ele for gastar aqui. Então, nós precisamos ser bons samaritanos. Nós precisamos pregar e viver e praticar o amor. Você tem feito isso? Jesus Cristo está voltando, né? Então, é momento e é tempo aceitável, é palavra para reflexão. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir aquele último louvor, um pedacinho, para nós voltarmos e... não apareceu para mim aqui, homem. Hoje, você já falou? Hoje à noite? Hoje à noite vai estar pregando. O louvor, o jardineiro que chora.
Atende o pedido do homem. Antenor José também. Antenor José, que Deus abençoe. Não apareceu para mim aqui, meus irmãos. Mas Antenor. Então tá. Antenor José, Deus abençoe sua vida, Pai do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo aí um louvor que o pastor Valdemar pediu. Eita, glória. Temos que atender, né? O pastor Valdemar Cardoso, né? Porque a gente tem que atender para ser bem atendido, né? E mais hoje que eu vou estar lá na igreja do pastor Valdemar Cardoso, a igreja de Deus, a igreja do Ministério Assembleia de Deus de Missão. Eu estarei essa noite, então, aí atendendo a um pedido a tempo do pastor Valdemar Cardoso, mas hoje vai dar certo, viu? Hoje estarei lá e ele está passando aqui o endereço, né? É ali do lado do Campinho da Vila Borges, na rua Pedro Carneiro Pereira, né? Aleluia. Ali na Vila Borges. Irmão Valdemar que fez uma cirurgia no olho a sexta-feira, né? E o culto é às 19 horas. Vamos então ouvir esse último louvor, atendendo aí o pastor Valdemar Cardoso, que está convidando a todos às 19 horas, lá na igreja da Assembleia de Deus Missão da Vila Borges, hoje com o culto do amigo. Amém? Amém. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Por que deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim florir. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgir. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar.
a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda me espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo fazendo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, então hoje à noite, a partir das 19 horas, ali na congregação Assembleia de Deus Missão Vila Borges, estará ministrando o diácono irmão Aldair Fagundes. Glória a Deus, você que mora na Redondeza aí é convidado nosso para estar lá cultuando ao Senhor. E hoje também, a partir das 18h30, o culto se inicia às 19 horas, ali na Helena de Freitas, número 18, esquina com o Vicente Feiola. Também estará acontecendo o culto da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus, Morumbi 1, na direção ali do trabalho da Escola Dominical, né, o diácono irmão Gesiel, e na direção da igreja, o pastor Antônio Osório. Né? Então, não perca, você que é nosso convidado para estar ali cultuando ao Senhor. E você que mora perto de uma igreja, não deixe de cultuar ao Senhor nesse dia de hoje. Nós vamos estar orando, só falta um minutinho para nós encerrarmos o programa. Então vamos orar. Pai amado, Pai eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, eu venho, Senhor, te louvar e te exaltar por este privilégio, esta oportunidade de estar em Tua presença. Venha abençoar aqueles que nos ouvem, Pai, aqueles que nos assistem nesta manhã de domingo, nesse início de tarde. Pai, venha abençoá-los. Alcança eles com milagre, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abençoa a todos que nos deram a honra da Sua audiência em Joinville, Santa Catarina, em Itajaí, ó Pai, lá em Portugal, a irmã Cristina, em nome de Jesus, abençoa ela, Senhor, o presbítero, o pastor Alex, a sua esposa, Pai amado, a pastora Ana, a irmã Cecília, a missionária Miriam e o pastor Alex, ó Pai. Deus abençoe os irmãos ali do Paraguai, em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Abençoa o irmão Aldair e a sua esposa irmã Maria, Pai, em nome de Jesus, abençoa a União Web TV para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Meus amados irmãos, até domingo que vem, assim Deus permitindo, estaremos aqui para mais um programa Vida em Cristo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda me espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque Ele mesmo falou que um dia para o céu querido jardim vai levar. Para o céu querido jardim vai levar. Para o céu querido jardim vai